Olá, meus preciosos irmãos, amigos, ouvintes. É pela maravilhosa graça do Senhor que aqui estamos mais uma vez para repartir com vocês este tesouro, esta riqueza preciosa que Deus tem nos dado nesta última hora. É aquele tesouro que o próprio Senhor Jesus disse que quando você sabe que está ali naquele campo, então você vai e vende tudo o que você tem para poder adquirir aquela porção de terra aonde está aquela riqueza, aquele tesouro. E Deus, por sua maravilhosa graça, nos tem concedido nesta hora final o maior tesouro que Ele poderia conceder a um ser mortal, que é a sua preciosa palavra, revelada, restaurada para o tempo no qual nós estamos vivendo. Estamos repartindo com vocês este tema tão maravilhoso, que é o batismo com o precioso Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui com uma escritura nesta noite que está no Evangelho segundo São João, no capítulo 4, no versículo 23. Veja o que diz a palavra. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu estou aqui com a palavra na mensagem o único lugar escolhido por Deus para adoração. E o mensageiro desta era responde ele nos diz do que se trata esta porção da palavra. Você adora a Deus em espírito e em verdade quando você está em Cristo Jesus. É a única forma pela qual você verdadeiramente pode adorar a Deus em espírito e em verdade. É quando você está em Cristo. Por quê? Porque este foi o plano de Deus, que você o adore em Cristo Jesus. Portanto, Cristo é o único lugar no qual Deus se encontra com o adorador. Cristo Jesus é o lugar centro de adoração. Ele é o próprio Deus. Então, em outras palavras, a única forma pela qual nós podemos verdadeiramente adorarmos a Deus é em seu Filho Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Nós sabemos que o sacrifício de sangue foi o lugar que estava apontando, era uma sombra de Cristo. Por quê? Porque Cristo foi o Cordeiro. Ele foi a representação de Cristo. Ou seja, ele foi o Cordeiro de Deus, que o próprio São João, quando o viu vir para ser batizado, ele disse a todos:
eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Cristo foi o Cordeiro provido por Deus para tirar o pecado do mundo. Lá em Gênesis, quando aqueles cordeiros foram imolados, estava falando de Cristo, que seria imolado pelos nossos pecados. Nós encontramos na carta do apóstolo São Paulo, em Colossenses, no capítulo 1, e ele está dizendo aqui no versículo 13 que ele nos tirou das trevas ou das garras da potestade do ar e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a própria imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Por quê? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Portanto, amados, preciosos amigos e irmãos que estão aí ao alcance da minha voz, nós estamos nesta noite com um tema simplesmente extraordinário, maravilhoso. Portanto, queridos, o Cordeiro, ele foi o único lugar onde a morte não podia atingir. E nós vimos isto lá em Êxodo, quando a morte estava para atingir a terra, tinha que haver um certo lugar. E todos que não estivessem debaixo deste lugar morriam. Somente aqueles que estavam neste lugar. E qual foi este lugar? Foi onde o Cordeiro havia sido imolado e o seu sangue exposto por sobre os umbrais da porta. Portanto, o sangue do Cordeiro, o anjo da morte, não podia atingir este lugar onde estava o sangue do Cordeiro. E este era o único lugar aonde Deus havia colocado o seu nome. E é a mesma coisa hoje, quando os juízos de Deus estão por assolar toda a terra. Há somente um lugar que a morte espiritual não pode atingir, que é a preciosa palavra. A morte não
pode atingir a palavra, porque ela é a palavra viva de Deus. Veja o quão perfeito é isto. O anjo da morte, ele não foi proibido atingir o grande povo intelectual do Egito. Ele não foi proibido de atingir as suas terras sagradas, aquelas grandes edificações, os faraós, os sacerdotes. Ele podia atingir qualquer edificação, podia atingir qualquer lugar, qualquer pessoa, mas ele não podia atingir onde o Cordeiro estava. A morte não podia atingir. Este lugar Deus havia provido para guardar todos os seus filhos, o Cordeiro. E há uma coisa que você deve saber nesta hora tardia na qual estamos vivendo. Você tem que estar em Cristo, ou então você estará morto. Você não pode viver. Nós não podemos viver fora de Cristo. E a Bíblia nos diz que tudo que fizermos, seja por palavra, seja por obras, nós devemos fazer tudo em nome de Jesus Cristo. Se oramos, nós temos que orar em nome de Jesus. Se fizermos qualquer petição ao Senhor, temos que fazer no nome do Senhor. Se andamos, se conversamos, temos que fazê-lo no nome do Senhor Jesus Cristo. Se batizamos, temos que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que tudo que fizermos por palavra ou por atos, devemos fazer no nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque não existe nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. É o que a Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual o homem deva ser salvo, somente no nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que toda família nos céus toma o nome de Jesus. A Bíblia diz que toda família na terra toma o nome de Jesus. Este foi o nome escolhido por Deus. Este é o lugar onde Deus se encontra com você e você se encontra com Ele, em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o nome de Deus para redenção. Este nome que pertence à raça humana, este é o nome de Jesus. Se você está confiando na sua igreja, seja ela lá qual for, para te levar ao céu, você está perdido. Eu sinto em te dizer, eu não quero magoar ninguém, mas Deus tem nos dado uma mensagem nesta última hora. Deus nos enviou um profeta, o 7º anjo de Apocalipse 10:7, que vem com uma mensagem de restauração, que vem com uma mensagem que revela todos os mistérios de Deus e que estavam ocultos nele desde antes da fundação do mundo. Eu quero te dizer nesta hora, só tem um lugar onde você estará seguro,
onde você estará protegido da morte. E este é em Jesus Cristo. É o lugar que Deus proveu. É onde Ele prometeu que viria e se encontraria conosco para que pudéssemos comungar, para que pudéssemos festejar. É somente em Cristo, porque Ele é o tabernáculo de Deus. Ele é o lugar onde Deus entrou, Ele próprio. Ele habitou nele. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho o grande prazer de habitar. É aí, portanto, onde Deus habitou, em seu Filho Jesus Cristo. Este foi o lugar onde Deus determinou, onde Deus escolheu colocar o seu nome. Ele é o lugar onde você estará seguro, abrigado de todo mal, porque Ele é o nome de Deus, Ele é a palavra de Deus, Ele é Deus, Ele é tanto a palavra como Deus, como o nome de Deus. Ele foi feito carne, Ele foi feito a palavra de Deus, o Cordeiro de Deus, o nome de Deus, Ele foi feito Deus. É por isso que Ele é o único lugar que Ele escolheu, que Ele determinou para que pudéssemos nos encontrarmos com Ele, o único lugar provido por Deus. Agora, nós sabemos que lá no princípio Ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, e a palavra habitou entre nós. Como que podemos negá-lo? Como que podemos negar a sua palavra? Quando você estiver verdadeiramente batizado nele. E a única evidência de que você verdadeiramente tem sido batizado nele é que você crê em toda a sua preciosa palavra. Você não pode negar uma palavra dele. Por quê? Porque você mesmo tem se tornado a sua palavra. Como é que nós podemos entrar neste lugar? Talvez esteja aí esta pergunta no seu coração. A única forma pela qual nós podemos entrar neste lugar de adoração, a resposta está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Por um Espírito, não é por uma igreja, não é por um credo, não é por um pastor, ou um bispo, ou um sacerdote. Todos nós, diz a Bíblia, fomos batizados por um Espírito em um corpo, que é o corpo de Jesus Cristo. Nada pode se unir, nada pode recitar. Mas, através de um nascimento, nós somos batizados no corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. E por um Espírito somos batizados em seu corpo. E este corpo é a sua preciosa palavra. É por isso que quando você está nele e ele está em você, então você tem se tornado parte dele, porque você tem sido batizado nele e o Espírito Santo te coloca dentro do corpo de Jesus Cristo. Este único lugar onde você estará verdadeiramente seguro, estará verdadeiramente guardado de todo o mal.
Sua palavra prometida será interpretada em você. A palavra que Ele tem prometido para dar cumprimento nesta hora, nesse tempo no qual nós estamos vivendo. A Bíblia diz que nós nos tornamos cartas de Deus, lida por todo homem, não o que você alegar, mas o que Deus fizer através de você, falará muito mais alto do que qualquer coisa que você possa alegar. E Deus disse, estes sinais seguirão aqueles que crerem. Os crentes desta era têm que crer nisto. E exatamente do mesmo jeito que tinham que entrar dentro daquela arca para serem salvos. Tinham que sair do Egito para serem salvos. Você tem que entrar em Cristo Jesus, nosso Senhor, para você ser salvo, para você ter comunhão com Ele, para que você festeje com Ele e Ele festeje com você. Você tem que entrar neste lugar provido por Deus para adoração, porque é somente nele que você o adora verdadeiramente em espírito e em verdade. Como podemos entrar? Esta é a pergunta. E a resposta está em 1 Coríntios 12. Por um batismo. Batismo de água? Não. Pelo batismo do Espírito Santo. Vocês veem o porquê de estarmos batendo constantemente nesta tecla? Todos somos batizados por um Espírito neste único corpo. A igreja que o segue, ela será tão parecida com ele, a ponto das pessoas nos conhecerem. Oh, meus preciosos irmãos, amigos e ouvintes, aí está esta riqueza preciosa que Deus tem nos concedido nesta hora. E, como ele disse aos seus discípulos, vão e reparta o pão com a multidão, com as pessoas. E nós estamos lançando este precioso pão que tem sido restaurado nesta hora, por sobre as águas, à procura destes verdadeiros filhos eleitos de Deus que estão por toda a parte e que estão sendo chamados para este lugar, pois este é o único lugar que você estará verdadeiramente seguro. Deus abençoe os vossos corações nesta hora, meus preciosos irmãos, amigos e ouvintes.